Como usar a Bíblia para obter uma palavra ungida? Parte 4. A paz. É uma leitura maravilhosa neste livro. É maravilhoso de se conseguir. Quando você está em conflito e você está sendo atraído de algum modo e você não sabe se você fez algo direito ou se você fez algo errado, e então o Senhor lhe der a paz. Ele está dizendo: apenas acalme-se, descanse em mim, fique em paz. Você fez o que pôde fazer. Isso é muito tranquilizador e reconfortante. Outro título é Pobreza. Esse é o lugar onde colocamos uma folha de papel, porque pobreza está à esquerda e oração está à direita. Por isso separamos. Quando recebemos pobreza, o Senhor está nos dizendo: você não precisa disso. Agora, não sei como isso funcionará com você, quando você chegar à pobreza. Mas quando Ele nos dá a pobreza, Ele quer nos dizer: mantenha-se simples, não vá ao fundo com isso. Isso é exatamente o que isso significa para nós. Não tenho certeza de como você aguentaria. Ah, claro, o título Oração. Esse é um chamado para a oração. Quando recebemos oração, tentamos parar o que estamos fazendo o mais rápido que podemos e irmos direto para a oração. Depois de oração é orgulho. Isso é uma coisa tão feia que eu tenho uma folha de papel entre essa e a última página da oração. O orgulho é terrível. É provavelmente a pior coisa do mundo. É a pior leitura que posso conseguir. Você vê um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Olhe para alguém que é orgulhoso e traga-o para baixo, e trilhe os maus em seu lugar. O temor do Senhor é odiar o mal. Orgulho e arrogância é o caminho do mal. E a boca adiante, eu odeio. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes à sua própria vista. Se Ele me der isso, eu apenas me curvarei. Eu sei que ultrapassei meus limites. Eu estou lutando com Deus. Eu não estou recebendo a sabedoria ou a instrução de Deus. Eu estou me levantando e lutando com Ele em minha própria força, em minha própria sabedoria. Isso é uma escritura de arrependimento para mim. Outro título é Prisioneiros. Prisioneiros tem a ver com aqueles momentos em que a cruz de Simão está envolvida. Quando recebemos prisioneiros, isso significa que estamos disputando almas, oferecendo nossas ofertas de jejum e sofrimentos ao Senhor, porque Ele está libertando os prisioneiros. Cativos dos poderosos serão libertados, e a presa dos terríveis será entregue. Porque contenderei com os que contendem convosco, e vossos filhos eu os salvarei. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou suas faixas ao meio. Prisioneiros é sobre a salvação, e o Senhor leva os despojos dos malignos e entrega o povo ao reino da justiça. Outro título é a proteção de Deus. Esse é maravilhoso. Significa: sim, eu sei que você está ameaçado, e sim, eu sei que há perigo ao seu redor. Sim, eu sei que parece muito ruim, estou protegendo você. Recebemos proteção de Deus quando recebemos uma palavra do Senhor que precisamos esclarecer. Por exemplo, uma noite, Ezequiel perguntou ao Senhor: preocupa-me que talvez a personalidade de Claire esteja se intrometendo demais nessas mensagens. Ele foi até o Senhor a esse respeito, usando o livro de promessas da Bíblia como um oráculo. Ele amarrou um espírito mentiroso e abriu na proteção de Deus. E isso lhe disse que o Senhor está me protegendo. Ele está cuidando disso.
para que esses problemas não aconteçam. Isso me fez sentir bem também, porque é isso que eu não quero. Eu nunca mais quero me inserir em uma mensagem. Outro título é arrependimento. Arrependimento é bem importante. Se você receber arrependimento, isso significa que você pecou e precisa olhar isso. Ou talvez alguém tenha pecado e você esteja ajudando, você precisa dizer a eles para se arrependerem. Há uma folha de papel entre arrependimento e retidão, porque eles estão em páginas opostas. O título Justiça é belo. Quando há uma situação em que há muitas pessoas diferentes falando sobre algo e há acusações voando descontroladamente entre as pessoas, e você vai ao livro de promessas da Bíblia e você obtém justiça. Isso significa que o Senhor está com você. O temor dos ímpios cairá sobre eles, mas o desejo dos justos será concedido. Um homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem de artifícios perversos, ele condenará. O Senhor é um sol e um escudo, e o Senhor dará graça e glória. Nada de bom há de reter para os que andam na retidão. O título Salvação, mais uma vez, é sobre o trabalho de salvação para as almas. É o trabalho de lutar pelas almas. Pode ter a ver com a cruz de Simão. Ou a salvação pode se relacionar com uma situação em que você está orando por um ente querido e você está pedindo ao Senhor o status de seu coração, tanto quanto ser convertido, e você obtém a salvação, que poderia apontar para o fato de que é a graça sendo exercida aqui para ajudar uma alma a ser salva, para ajudar a trazê-los para dentro. O título Procurando por Deus, eu entendo esse quando o Senhor quer que eu coloque tudo para baixo e entre em oração. É bom que eles esperem por Ele, pela alma que o busca. Quando você buscar o Senhor, seu Deus, você o encontrará se você o buscar com todo o seu coração e com toda a sua alma. E a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Buscando a Deus é lindo, porque é um chamado para uma oração mais profunda e mais compromisso com a oração. O título Abnegação sem Magnum e algemas, Claire. Pule as algemas e a Magnum. Esse é um lugar onde eu posso conseguir. Ou talvez Ezequiel e eu estamos falando de assistir a um filme e nós obtemos autonegação. Sabemos que não podemos fazer isso hoje à noite. Isso não está na agenda do Senhor para esta noite. A autonegação é um toque bem direto que diz: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Lembre-se disso. A autojustiça é nojenta. Há uma geração que é pura a seus próprios olhos e ainda não é lavada de sua imundícia. Ó, quão elevados são os olhos deles, e suas pálpebras estão levantadas. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que se inclina a conselhos é sábio. Esta leitura é quase tão ruim quanto o orgulho. Você diz: porque eu sou inocente, certamente a raiva dele será desviada de mim. Eis que eu te contarei, porque tu dizes: eu não pequei. Basicamente está dizendo que se você pensa que você está sem pecado, então é melhor você olhar novamente. Isso é sério, porque a autocorredência me impede de morrer e eu penso comigo mesma: meu pensamento seguiu o caminho errado aqui. Sou tão culpado quanto o próximo homem. Eu não preciso estar tentando encobrir minhas coisas. Outro título é Pecados Sexuais.
geralmente tem a ver com compulsividade, comportamento compulsivo, obsessivo. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Este é importante. Este tópico pode até se relacionar com um ministério. Por exemplo, digamos que alguém tenha feito uma observação e você quer corrigi-lo muito mal, mas parte de você sente um cheque em seu espírito porque você pode estar pensando: eu não sei se isso vai fazer algum bem ou se vai ser um desperdício de tempo e energia, e devido que ele me ouça assim mesmo. Uma parte de você está pensando isso, enquanto outra parte de você está dizendo: não, essa pessoa precisa ser corrigida. Nesse caso, você vai ao livro de promessas da Bíblia como desempate e abre para: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum ao homem, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Isso é interpretado como: não, você não precisa refutar essa observação, você precisa deixar isso de lado. Muitas vezes há uma reação automática para se defender ou em dizer às pessoas como elas realmente são, e o Senhor está dizendo: não, isso não é necessário. Eu tenho um pouco de lado compulsivo, o que pode levar a um temperamento real, se alguém realmente ofende minhas sensibilidades maternais. Eu posso ficar realmente zangada, e meu primeiro pensamento é: eu quero ir e lidar com eles. Muitas vezes, quando eu estive nesse estado de espírito, o Senhor me deu: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. E que o Senhor foi tentado em todos os sentidos, mas não pecou. Então, eu sei que eu só preciso me apoiar a isso. Isso não é algo que eu precise seguir. O outro significado para pecados sexuais também pode ser vícios, dependência de drogas, vício de mentir. Qualquer tipo de comportamento compulsivo e viciante pode estar sob pecados sexuais, se você entender isso como uma leitura. Então, é claro, obviamente, fornicação ou qualquer coisa semelhante você poderia abrir em pecados sexuais. Descobrimos que 9 vezes em 10, para nós, se refere a comportamento compulsivo e reações instintivas. O título vergonha, eu nunca sei como pegar este. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. E ainda que soframos estas coisas, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é capaz de guardar para Ele o que eu lhe confiei naquele dia. Essas são algumas belas promessas sobre a vergonha. A doença. Quando abrimos nesse, tem a ver com o comportamento compulsivo, a necessidade de saber, a necessidade de fazer ou a necessidade de ser. Apenas uma necessidade que impulsiona uma pessoa. Estamos falando muitas vezes sobre comportamento obsessivo-compulsivo. Ou, às vezes, pode ser uma doença física. Às vezes, se perguntarmos ao Senhor se Ele sabe o que está acontecendo aqui, haverá uma doença física, e Ele nos dará doença e nos dirá como orar pela pessoa. Às vezes, doença significa que há uma doença da mente. A mente não está nivelada e não está entendendo a vida corretamente e não está lidando corretamente, então pode significar isso. Outro título é pecado, libertinagem ou liberdade ao pecado. Quando eu entendo isso,
Eu sei imediatamente que pequei. Quando eu estive pensando, eu exagerei aqui ou ali? E eu recebo liberdade ao pecado. Eu sei, sim, você exagerou e eu vou ter que me arrepender. Pecado, redenção, mesma coisa, o Senhor está me deixando saber que eu caí. Outro título é difamação e reprovação. É quando as pessoas estão fofocando sobre nós. E eles estão dizendo coisas sobre o nosso ministério, chamando-nos de falsos profetas e nos colocando para baixo ou pegando as nossas palavras e torcendo-as para dizer o que eles querem que elas digam. Basicamente significa que estão falando contra nós. Difamação e reprovação. O Senhor está pedindo oração e perdão para que oremos por eles e os perdoemos. Bem-aventurados sereis quando os homens vos insultarem e perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por amor de mim. Alegra-te, te regozijas, porque grande é o teu galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de ti. Outro título é calúnia e reprovação. É geralmente sobre isso. O sucesso. É uma leitura maravilhosa. Pela humildade e temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riqueza e riquezas estarão em sua casa, e sua justiça durará para sempre. Todo homem a quem Deus deu riquezas e deu-lhe poder para comer e tomar sua porção e se alegrar em seu trabalho, isso é um dom de Deus. Então, para nós, sucesso é algo lindo e maravilhoso. Isso significa que o que estamos trabalhando vai funcionar bem, vai dar frutos. Isso é maravilhoso. Sucesso também significa: fique nisso, você vai ter sucesso. Apenas continue trabalhando nisso, você vai dar frutos em sua temporada. O que quer que você faça, prosperará. Isso é lindo. Outro título é confiança. Nós não pegamos esse com muita frequência, mas quando acontece, é sobre soltar nossos medos e saber que Deus vai lidar com isso. Ele está no controle, absolutamente. O Senhor é um sol e um escudo. Ele dará graça e glória. Nenhuma coisa boa Ele reterá nos que andam retamente. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e Ele irá direcionar seus caminhos. Quando recebemos esta escritura, significa: vá com o Senhor e confie nele. O título sabedoria também não o recebemos com muita frequência, mas se abrimos em sabedoria, provavelmente pensaremos que o Senhor quer que procuremos sua sabedoria e que precisamos perguntar. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. O título Palavra de Deus. Eu entendo esse às vezes quando estou ensinando e eu pergunto ao Senhor se estou me aproximando disso da maneira certa. Esta é a mensagem que você quer transmitir, Senhor? Eu receberei palavra de Deus. Isso será uma bela confirmação de que é isso mesmo. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras de sua profecia, e guardam as coisas que estão escritas nela, pois o tempo está próximo. A palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Examine as Escrituras, pois nelas vocês acharão a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa é uma boa ideia. O título Trabalho é sempre uma boa admoestação para se ocupar. Seja forte, portanto, e não deixe suas mãos ficarem fracas, pois seu trabalho será recompensado.
O título Trabalho é uma leitura muito encorajadora. O título Preocupação. Tenha cuidado de não se preocupar com nada, mas pela oração e súplica, com ação de graças, sejam seus pedidos tornados conhecidos para Deus. Pare de se preocupar. Confia no Senhor. Ele é o nosso refúgio e uma ajuda muito presente em problemas. Portanto, não temeremos, embora a terra seja movida e todas as montanhas sejam levadas para o meio do mar, embora as suas águas rugam e se perturbem, ainda que as montanhas tremulem com o seu inchaço. O salmo que escrevi, na tempestade, era muito parecido com isso, que o Senhor estaria conosco na tempestade. Quando as montanhas agitarem os mares, Ele vem me resgatar. A palavra final é adoração. Quando conseguimos isso, nós entramos em adoração. Nós não abrimos nesse com muita frequência, pois está na parte final do livro. E esse é basicamente isso. Esse é praticamente todas as leituras e como elas se aplicam à nossa vida cotidiana no livro de promessas da Bíblia. Eu sei que este é um ensinamento longo, mas realmente me senti acelerado em meu espírito pelo Espírito Santo para compartilhar isso com vocês. Vocês podem realmente fazer deste pequeno livro e as escrituras que estão nele uma ferramenta muito familiar para vocês, para verem exatamente como nós trabalhamos com esta ferramenta e como o Senhor trabalha conosco usando essa ferramenta. Que o Senhor te abençoe e te dê entendimento e te ajude a compreender a sua perfeita vontade e, claro, junto com isso, nos dar toda a graça em obedecer a Ele. Amém. Amados, esse foi o conteúdo de título Como usar a Bíblia para obter uma palavra ungida, Rema. Foram em 4 partes. Gostaria de sugerir para os irmãos que os títulos que a Claire mencionou podem ser inseridos em uma caixa Rema. Caso vocês nunca pensaram em montar uma caixa Rema, vocês podem comprar os cartões de índice, como ela já mencionou em outros vídeos, e criarem a sua própria caixa Rema, contendo as remas que o Senhor lhes dá. E o título dessas 4 mensagens que foram postadas também servem para incluir nessa caixa Rema. E, com suas orações, o Senhor Jesus lhe inspirar a retirar uma mensagem para abençoar o seu dia, abençoar a sua semana e o seu mês, de acordo com o que o Senhor tem reservado para você. Então, essa é mais uma opção para que você possa ter intimidade com a palavra do Senhor, não é mesmo? Que Deus abençoe a todos. Amém.